se eu te dissesse que um dos esportivos mais icônicos do mundo era bem baratinho e acabou virando lenda? Hoje você vai conhecer a história da linha Z da Nissan, do clássico 240Z até o moderníssimo, entre muitas aspas, 400Z. Bom, isso aqui não é só uma história de carros, é uma história de como o Japão se tornou uma terra dos carros esportivos. Bom, vamos lá. O Japão, nesta época, já tinha carros que já chamavam a atenção do mundo, como o poderosíssimo Toyota 2000 GT. Só que a rival de casa, Nissan, não queria só acompanhar o brilho da Toyota, ela queria brigar com o 2000 GT e teve uma ideia: vamos criar um esportivo para brigar contra o 2000 GT. Mas na verdade a história continuou sendo outra, vocês já vão entender. Bom, o final dos anos 60, o mercado automotivo era dominado por europeus e estadunidenses, e a Nissan teve um plano ousado: vamos criar um carro barato e acessível. E assim nasceu o 240Z Datsun 1969. O seu motor era de 2,4 litros, 6 cilindros em linha e tração traseira. E um design muito inspirado nos esportivos europeus, que era o que dominava a época, tá certo? Contexto importa, né? É um carro sim muito bonito, e vamos também destrinchar algumas coisas sobre o Datsun hoje aqui neste vídeo, tá certo? Algumas versões eram de fato JDM ou JDM e outras eram globais, tá certo? É importante a gente separar isso, porque nego tem a imbecilidade de chamar carro que nem tem direção à mão inglesa de JDM, e isso é um erro e ao mesmo tempo uma burrice. Ele rivalizava na sua época com Jaguar e Porsche, e tinha uma coisa que estes carros não tinham. Por mais que eles tinham os status quo de serem carros já de prestígio, eles não eram muito baratos. E outra coisa que esses carros não eram lá muito, eram confiáveis. Resultado, ele virou um best-seller de vendas nos Estados Unidos. Bom, e agora continuaremos na evolução. O modelo base era o 240Z e depois evoluiu para o 260Z e o 280Z. O sucesso do 240Z obrigou a Nissan a evoluir o projeto na época e, evidentemente, fez com que a Nissan melhorasse e anabolizasse cada vez mais essa plataforma, que era uma plataforma muito evoluída para sua época. Então, o 260Z surgiu mais potente, um pouco mais pesado, por causa das emissões de poluentes e evidentemente também por causa de evoluções estruturais. E aí, depois, enriqueceu ainda mais a linha com o 280Z, já com evoluções muito significativas para sua época, como injeção eletrônica, que já era uma exigência da época, porque estávamos lá nos anos 70, que era o auge da crise do petróleo, a guerra do Yom Kippur. Se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, vai lá e assiste o vídeo do Bill Gian, que vocês vão entender um pouco sobre isso, né? Mas até aí a Nissan estava feliz porque o seu carro estava vendendo, estava literalmente espancando os seus concorrentes, mas surgiu um problema, né? O que acontece? A linha Z é uma linha de carros esportivos e, evidentemente, carros esportivos têm uma suspensão mais firme, tem uma tocada mais, como posso eu dizer, uma tocada mais bruta. Não é um carro tanto focado no conforto, é um carro para ser visceral. Então, os japoneses começaram a ter esse dilema, né? E eles tentaram fazer um carro meio termo para agradar quem procura conforto e um carro esportivo. E aí ele começou a perder o seu propósito. Ele começa a ficar mais confortável do que esportivo. E isso, na época, em especial falando de mercado americano na época, era um problema, porque as revistas tinham um olhar muito mais crítico à época acerca de carros e as suas propostas para qual fora construído. É importante mencionar isso. Mas esse problema, digamos que foi contornado e começou, evidentemente, a era turbo, né? Porque, como eu já contei a história do Saab 900, ele foi um dos primeiros carros a colocar e baratear a sobrealimentação turbo e disponibilizar um carro turbo barato que seja robusto. O link vai estar na descrição para você assistir o vídeo do Saab 9000. Os anos 70 estavam acabando, a crise do petróleo também estava acabando, então
após esse estardalhaço que a Saab fez no mercado, eles tiveram uma ideia: vamos turbinar? Bora! Então, evidentemente, o Z vira um GT. E aí nasce a sua evolução 280 ZX, mais luxuoso, mais confortável e menos esportividade, mas tinha a novidade da versão turbo. Era rápido demais, mas ele já não era mais um esportivo raiz que o público queria e o público ficava maluco nas concessionárias. Foi aí, como disse para vocês, que aquele problema que eu tinha mencionado no tópico anterior foi resolvido, porque os japoneses, eles estavam naquela escolha de Sofia, fazer um carro confortável, fazer um carro esportivo, né? E também naquela mesma época estava tendo também dentro da própria Nissan os Skyline GT, né, como o Hakosuka, que é um carro maravilhoso, que esse sim para mim é um carro que me brilha muito mais os olhos do que, por exemplo, o R35. Então, evidentemente, a Nissan resolveu esse problema com o 300 ZX. Bom, os anos 80 começavam e a Nissan ficou, evidentemente, pensando, cara, a gente tem que resgatar a aura esportiva da linha Z. E aí, eles pensaram, o que a gente vai fazer para, evidentemente, fazer isso? Bom, vamos criar uma plataforma nova e vamos evoluir a linha Z e, evidentemente, trazer de volta as raízes. Foi assim que a Nissan lançou o 300 ZX Z31, um visual moderno, tecnologias novas e, evidentemente, versões turbinadas. E foi aí, nos anos 90, já começando, que a coisa melhorou e, como diria o Doutor Estranho, a putaria saiu do controle. E chega o lendário ZX Z32, um design mais bonito, um motor V6 biturbo e tecnologia avançadíssima para a época. Esse carro colocou a Nissan pau a pau com Ferrari e Porsche. Ele literalmente pôs o pau na mesa e mandou medir. Era simplesmente os melhores esportivos do mundo da sua época. Mas, evidentemente, nem tudo é flor. E aí, no final dos anos 90, houve uma crise econômica fortíssima na Ásia, em especial no Japão. Então, custos altos, as vendas caindo e nos anos 2000 a Nissan encerra a produção e aí morre essa parte emblemática do 300 ZX, que sim, você joga ela lá no Gran Turismo e você jogava ela sim no Gran Turismo, que eu sei, né? Foi aí que já nos anos 2000 a Nissan se reestruturou, passada tal crise e evidentemente a linha Skyline estava, digamos que num hiato, passava por um hiato, e a linha Z de esportivos da Nissan também, digamos que passava por este mesmíssimo hiato que colocou à prova a engenharia japonesa novamente. Então, uma nova era surgia ali já no começo dos anos 2000 e evidentemente eu já vou mencionar o nome de uma pessoa que ela é primordial para, na época, ter salvo a Nissan, como disse para você, dessa crise dos anos 90 e já no início dos anos 2000, esse reposicionamento e tudo isso que você já bem sabe. Bom, tudo começa por um nome. Carlos Ghosn. Ele assume a Nissan e a regra foi bem clara. Vamos retornar às origens. E isso já nos anos 2000. Quando ele falou vamos voltar às origens, ele estava se referindo evidentemente a o 240Z lá dos anos 60. Então, o que ele decidiu? Voltando às origens ao extremo. Foi aí, em 2002, que nasce o carro que você aí que está assistindo esse vídeo, jogador de Need for Speed Underground 2, sabe que eu tô falando. Simplesmente nasceu o mais amado da linha Z, além, é claro, do 240Z, nasce o 350Z, um motor V6, tração traseira e preço baixo competitivo. Simples, bruto, focado na diversão. Esse era o termo que na época o CEO colocou de voltar às origens, mecânica robusta, uma posição de dirigir esportiva e um preço barato. Então foi assim que o 350Z nasceu e esse carro precisava vender, então foi aí que ele apareceu nos jogos de corrida da época, Gran Turismo, Need for Speed, enfim, em vários jogos de corrida dessa época. E eu sou testemunha, esse carro nos jogos de corrida é sensacional. Bom,
com dinheiro no bolso e evidentemente um best-seller de vendas, inclusive esse carro foi uma pedra no sapato de carros como o Chrysler Crossfire e do Mercedes SLK, que evidentemente a Nissan foi reformulando. Chegou o 370Z, mais leve, mais potente e mais moderno. E melhorando essa mesmíssima fórmula: motor aspirado, direção esportiva, tração traseira, uma posição quase que de roadster, pernas esticadas, braços esticados e o motorista sentando quase em cima do eixo traseiro. E aí, tudo que é bom melhora, né? E foi assim que ele saía de linha, evidentemente, para um certo hiato. E foi aí que, evidentemente, a Nissan decidiu trazer de volta o 400Z. E aí, a gente tem que falar uma coisa. Nessa época, falando agora sobre o Carlos Ghosn, ele já não era mais CEO da Nissan. E nesta época, a Nissan tinha se fundido com a Renault. E aí surgiu o escândalo do Carlos Ghosn, que ele foi acusado, evidentemente, de pegar ativos para benefício próprio, né? Então foi aí que ele foi destituído como CEO e a Nissan entrou numa profunda e severa crise financeira que até hoje se encontra. E aí, essas decisões fez com que o grupo Renault-Nissan Mitsubishi entrasse num parafuso chato e entraram num limbo. E o 400Z nada mais, nada menos é do que o 370Z reformulado. É o mesmo carro lá do começo dos anos 2000. Agora, já com diferenças, com o motor V6 biturbo, caixa manual e o design retrô inspirado lá no 240Z. E, evidentemente, Carlos Ghosn hoje está no Líbano, e eu não vou falar muito acerca disso, porque eu não tenho bons advogados a respeito. Mas não vou dizer que foi por culpa dele que a Nissan está nesse limbo, e também não vou falar que é a Nissan, mas a Nissan tomou decisões erradas. Agora, com o novo CEO, a Nissan está voltando às origens, né? E evidentemente o Skyline R35 saiu de linha e a Nissan agora está passando por reformulações profundas, e é isso que importa, né? Ele é vendido hoje em dia e é um carro que tem um design bonito, por mais que seja um carro lá do começo dos anos 2000, mas aí eu quero deixar para vocês aí o que vocês acham desse 400Z, certo? Bom, há mais de 50 anos, esse modelo fez história e, evidentemente, equipou pôster de quartos de adolescentes ou virou papel de parede de celulares, como eu já tive esse carro como papel de parede do meu telefone por muitos e muitos anos. E é um ícone, né? A linha Z não é e nunca foi sobre velocidade, e sim sobre você amar aquilo que te faz sorrir. E qual é o seu carro da linha Z favorito? O 240Z? O 300ZX ou o novo 400Z? Comente aqui embaixo, certo? E, evidentemente, se você gostar pra valer, né, desse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sino das notificações e, claro, se você gostar pra valer desse vídeo, se torne assinante por apenas R$ 13,90 por mês. Você vai receber exclusivos e coisas exclusivas do mundo automotivo, certo? Então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um forte abraço, valeu e falou!